todos. Sejam mais uma vez bem recebidos aqui na Casa Espírita, no Grupo Espírita de Petrolina, para a doutrinária dessa noite. Inicialmente, externar os nossos votos aos papais, aqueles que abraçaram a missão da paternidade, e as mulheres que assumem o papel, papel de mãe e pai na condução dos núcleos familiares hoje tão modificados em razão da nova situação, da nova configuração da sociedade mundial. O tema da noite, o título da noite, do tema da noite, foi inspirado numa obra escrita em meados dos anos 1990, para ser mais preciso, em 1995, quando Hermínio Correia de Miranda escreveu uma obra que hoje é um best-seller, Todos já devem ter ouvido falar dessa obra. Nossos Filhos São Espíritos. É uma obra bem conhecida, no meio espírita. E essa obra vendeu mais de 300 mil exemplares. Realmente, veio assim, quando surgiu essa obra, causou um relativo impacto. Mas nada que o nosso, assim, intitulado por ele, escriba, tenha nos colocado, nada diferente daquilo que se encontra na doutrina espírita sobre a missão de pai. Hermínio Miranda, no início dessa obra, ele deixa um aviso, um alerta para todos nós, que os nossos filhos são espíritos. Nós não criamos os nossos filhos, não é o pai que cria o espírito filho, o do espírito do filho, vamos colocar assim. Na verdade, o que os pais fazem é apenas viabilizar um corpo físico para que um espírito reencarne e para que no seio familiar provoque os reajustes ou os ajustes necessários. E ele diz assim, bem na introdução do seu livro, que além do corpinho frágil, que iniciamos nossas vidas, existe um espírito imortal, um espírito com várias existências, experiências, sofrimentos, vitórias e derrotas, traumas que precisam ser reajustados. Embora diante daquela aparente fragilidade de um pequeno bebê que nós recebemos em nossos braços, a mãe, o pai, a família como um todo, ali encontra-se não um espírito, uma página em branco que vai ser escrita, mas um espírito com grande cabedal, um conhecimento, com experiências de existências anteriores. E aí ele prossegue, ele é dotado de personalidade, muitas vezes uma maturidade maior do que a dos pais. Na verdade, um filho pode reencarnar, uma criança pode reencarnar no seio familiar para ser mentor dos pais. Vejam, no livro dos médiuns, Kardec relata uma criança que reencarna e desencarna muito jovem, mas é uma criança que apresentava sinais de um amadurecimento intelectual e moral muito grande, e pediu para reencarnar e desencarnar muito rápido, apenas para conduzir a sua mãe, os seus pais, nessa jornada evolutiva, nessa jornada reencarnatória, porque entendia que desencarnando ajudaria muito mais do que se estivesse encarnado. E ele relata que é um espírito de várias experiências que o tornavam diante da sua mãe, pelo laço material, muito elevado, acima da elevação da sua mãe, da sua genitora. Mas o espírito também tem tendências boas ou tendências ruins, assim como todos nós temos os nossos pontos positivos, as nossas virtudes, os nossos valores, mas nós também temos o nosso calcanhar de Aquiles. Nós temos as nossas tendências que ainda nos amarram aqui ao plano físico, a experiências de sofrimento, de situações que nos causam desgostos, atritos familiares. São essas tendências que precisam ser corrigidas. Tendência à violência, tendência à impaciência, à cupidez, ao egoísmo, à avareza, enfim, vou parar de citar, tantas coisas negativas. Vamos falar de coisas positivas, que nós já temos. Somos caridosos, somos pacientes, não é? Que mais? Amorosos. Vamos, pessoal, me ajude. Que mais nós somos? Olha. Humildes, muito bem, não é? Então, fazendo esse histórico, é óbvio
que nós já avançamos um pouco, é bem verdade. Nós obtivemos algumas conquistas na história da humanidade, né? Nós passamos da barbárie total, segundo Calderaro, no livro No Mundo Maior, saímos da bestialidade para o início da civilização, é o que ele diz. Mas foi um avanço, e isso realmente é evidente. Então essas tendências não são fatalidades, são experiências. Kardec faz uma diferença, né, entre se a alma é má ou o espírito, não é isso? Mas nós vamos ver que o ser espiritual ele pode alterar, através da educação recebida, as suas más tendências, as suas más inclinações. Através do quê? Da educação e da dedicação de quem? Dos pais. Raramente, pessoal, isso infelizmente não ocorre, né? Geralmente os pais têm a responsabilidade pela educação dos filhos. Você fala, poxa, Marcos, mas veja, meu filho é muito mais inteligente do que eu. É fato. As nossas crianças hoje têm uma capacidade muito maior da questão intelectual, do desenvolvimento, né, do seu chamado quociente intelectual, mas estão claudicantes e são muito carentes daquele equilíbrio do desenvolvimento do seu quociente emocional e daquilo que nós chamamos, né, de inteligência espiritual. Isso é um trabalho que os pais não podem negligenciar. Esses espíritos que hoje reencarnam na Terra, que são nossos filhos, são da geração nova, da qual nós também fazemos parte. E nós temos que contribuir incisivamente para o desenvolvimento agora da questão das emoções e da espiritualização dos nossos filhos. E a nossa também, porque nós também somos filhos, não é isso? Nós também precisamos trabalhar isso. Só que o enfoque é com relação às crianças que nós estamos recebendo, crianças, os jovens, de maneira geral. E aí vem o papel fundamental dos pais. Lembrando que aquele filho recebido no lar não é uma folha em branco, é uma continuação, é uma continuidade. Isso precisa ser trabalhado. Nós podemos dar uma destinação a ele, auxiliando para ter um final feliz, ou continuar com as tragédias e com sofrimentos. Basta que nós negligenciemos a tarefa de educar. Lembrem-se, quando Kardec diz educação, não é educação formal. Essas escolas podem dar, e muito bem, aliás. Mas a educação moral, essa é mais delicada. E é essa que vai fazer a grande transformação moral da nossa terra, dos espíritos que aqui habitam. Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e fazendo aqui um pequeno adendo, eu comentava aqui com o Esther que a doutrina espírita, ela enfoca muito a questão da educação dos filhos e missão dos pais. Nós vamos ver aqui várias passagens que tratam disso. E é uma no Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte: desde pequenino, né, a criança manifesta instintos bons ou maus, que trazem de onde? De onde vem essa capacidade, esse sentimento inato da criança? De sentir, ser agressiva, ou ser amorosa, ou ser medrosa, ser violenta? De onde vem isso? Obviamente, pessoal, que não teria como, se nós não entendêssemos a reencarnação como fundamental para explicar uma série de fenômenos, uma série de situações, isso ficaria algo sem sentido. Como é que uma criança que nunca passou por experiência nenhuma se mostra tão agressiva, arredia, fria, indiferente, com poucos anos de vida? E outras demonstram grande elevação, são mais amorosas, cordatas. A reencarnação é que vai explicar isso. Por quê? Na verdade, é todo um patrimônio que o espírito construiu ao longo de suas várias existências. E adiante diz o seguinte: a estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam das duas grandes chagas morais da sociedade. Quais são? O orgulho e o egoísmo. Espreitem, pois, os pais,
os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lance raízes profundas. Um velho dito popular é de pequeno, que se ajusta a determinada situação. Nós estamos falando de violência, de educação moral. Identificando já essas raízes, esses indícios de egoísmo ou de vaidade, de orgulho, que os pais fiquem atentos. Mas como é que eu vou saber que uma criança é orgulhosa? Não é isso. Nós vamos ver que o egoísmo, e o orgulho, ele tem variantes. O egoísmo pode te tornar violento. O orgulho também. Porque tudo está na base desse sentimento, dessas chagas morais, que podem sim ser superadas no dia a dia. Aliás, a lição já começa com os pais, Aqueles que fazem o planejamento, familiar, está na verdade trabalhando o quê? O egoísmo. Trabalhando esse vício, porque quando você se torna pai ou mãe consciente, você está fazendo o quê? Você está abrindo mão de alguns prazeres da vida, vamos assim dizer. Dormir tranquilamente durante a noite, gastar menos, viajar mais, não é isso? Aí quando você tem criança, o que ocorre? Aí você começa com uma vida diferente, uma vida mais regrada, e você faz coisas pelo seu filho, se sacrifica e não reclama. O bom pai, a mãe consciente, o pai consciente, não é isso? E não reclama, faz tudo. Repete a lição com seu filho. Isso se verdadeiramente você ama seu filho. Isso é trabalhar em você o egoísmo. Algumas pessoas decidem não ter filhos. Decidem. É uma opção, deve ser respeitada. Mas vejam, se aí nessa causa estiver egoísmo, porque eu não quero ter que me dedicar ou partilhar minhas coisas com alguém, isso é sinal evidente que o egoísmo reside ou encontra raízes, ou se enraizou de tal maneira em mim que me paralisa, eu não consigo ter esse gesto maior de nobreza, de receber no plano físico, muitas vezes, um companheiro do mundo espiritual que nos auxiliou, e no qual nós nos comprometemos, quando reencarnados na Terra, recebê-los como filhos, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E é a lição do bom jardineiro. Os pais devem ser como bons jardineiros. O que faz o bom jardineiro? Ele corta aqueles galinhos que fogem um pouquinho ali do caminho, que vão prejudicar a beleza, a estrutura da planta. Esses pequenos galinhos que começam a sair, precisam ser podados. Kardec dizia assim, precisa cortar a asinha das crianças, essas asinhas que o levam para o caminho do mal, que irá, obviamente, com essa conduta, trazer prejuízo ao desenvolvimento desse ser espiritual. Bom, se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Vejam, os pais não podem, obviamente, se omitir na educação dos filhos. Não se pode transferir, por exemplo, para a escola tal educação. A escola vai lhe dar, no máximo, uma educação formal e alguns fragmentos de educação moral, mas que cabem aos pais através do quê? Da fala? Não, é da exemplificação do dia a dia, ensinando os seus filhos sobre como combater esses vícios, egoísmo e a vaidade, o orgulho. Isso cabe aos pais realizar tal tarefa. Não dá para adiar, não dá para terceirizar. Então vou fazer o seguinte, eu vou trazer para a evangelização do GESP. Muito bem. Mas eu posso atribuir única e exclusivamente a evangelização do GESP tal tarefa? Não, então ele vai aprender educação moral, vou mandar lá para o GESP. Não. O GESP é um auxiliar, o grupo espírita e as casas espíritas em geral, são auxiliares às famílias para a educação dos seus filhos, a educação segundo a moral do Cristo, que é a moral espírita. Mas uma pergunta que Kardec fez, obviamente dentro do seu caráter científico, questionando, é o seguinte: mas os pais,
transmite aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? O que Kardec dizia? Nesse sentido, a gente precisa entender o contexto. Ele diz o seguinte: o pai pode criar a alma do filho? Não. Quem é que cria a alma? Quem cria o espírito reencarnante? Quem? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quem? Deus é quem cria, né? As almas, os espíritos, é isso? O princípio espiritual com a sua individualização, o espírito. É Deus quem cria, não são os pais. E aí a gente já começa com uma breve lição. Nós precisamos repensar também a nossa linguagem, porque a nossa linguagem, ela pode traduzir aquilo que está na raiz dos nossos pensamentos. Quer um exemplo? Meu filho, meu neto, minha esposa, meu marido, não é isso? A gente usa muito meu, pronome possessivo. Se eu não faltei na aula de português, né? Isso seria um pronome possessivo, meu, minha, né? Meu, a gente sempre fala assim. Vejam, se a doutrina espírita realmente não combatesse o egoísmo, como é que se chamaria o primeiro livro transmitido por André Luiz a Chico Xavier? Seria o quê? Nosso Lar ou Meu Lar? Meu lar, mas não é meu lar, nosso lar, é isso? Então precisa trabalhar isso um pouquinho mais, a questão do desprendimento, porque nós vamos entender que esse espírito que está chegando não é o seu filho, é o seu irmão, seu companheiro de jornada. É claro que você não vai falar para o seu filho, né? Falar para a criança, você é meu irmão. Obviamente a gente trata, mas nós devemos demonstrar que ele não é nosso filho, sentido de exclusividade, de ser um patrimônio, né? Escravizando, enfim, aqueles também elementos do núcleo familiar. Tratá-los como irmãos que precisam de apoio, precisam ser esclarecidos para essa jornada reequilibrante. Então o pai dá apenas a vida animal, ou seja, transfere todo o seu patrimônio genético para o filho, ou quase todo, né? No caso dos pais, todo o patrimônio genético que o espírito então vai se assomar para promover a sua educação aqui no plano físico. E diz assim: um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Isso é tão evidente, pessoal, que nós tivemos um cientista muito famoso, Albert Einstein. Alguém se lembra do filho dele? A gente quase que nunca ouviu falar dos filhos de Albert Einstein, né? Tiveram a mesma inteligência do pai? Não, porque não foi o Einstein que criou esses espíritos que estavam aqui. Einstein apenas transferiu um material genético hereditário, mais uma vez provando que a inteligência não é hereditária. É um patrimônio do espírito. Se fosse assim, teríamos uma grande concorrência para nascer, né, em famílias cujos pais têm uma inteligência admirável. Os espíritos só reencarnariam ali, imagina? Nós não teríamos em camadas sociais, por exemplo, menos favorecidas economicamente, expoentes. E nós vemos ao longo da história que muitos expoentes da ciência saíram também de camadas inferiores. Eu vou citar aqui um exemplo, Michael Faraday, né, que é o inventor do motor elétrico, de uma família muito simples e foi realmente um físico matemático muito proeminente. E poderia citar outros exemplos aqui, mas vamos um pouco mais adiante. E aí Kardec pergunta, vejam, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão, então, algum elemento moral para os filhos? Porque as pessoas dizem assim, olha, veja, se no grupo familiar tem músicos, ou matemáticos, professores em geral, o filho vai vir com uma tendência, então o pai está transmitindo aí, né, aquele aspecto moral da sua inteligência, e vem aquela frase, né, que os pais sempre dizem, quando o filho tem uma boa característica, puxou a quem? Ao pai, não é isso? Muito bem. Será mesmo? Será? Bom, os espíritos dizem, veja, o pai transmite alguma parecência moral? Ele diz não.
que diferentes são as almas ou os espíritos um de outros. Veja, isso aí começa, pessoal, com um banho de água fria, né? Para aquelas pessoas que acham que, olha, eu tenho essa característica em meu filho, eu estou transmitindo a ele. Vejam, a nossa ideia de posse ou que nossos filhos são a nossa extensão. Puxou o pai, então é uma extensão minha. Já vi tanta gente falar isso, meu filho é uma extensão minha, né? Por isso que eu quero ter filho, né? E, enfim, para perpetuar meu nome. É isso? A família não é esse o objetivo da família. Nós vamos ver que o objetivo é muito mais nobre e elevado. Aguarde, a gente já vai chegar aí. Bom, então veja, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito, como já disse na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre os descendentes das raças, apenas há o quê? Consanguinidade, uma questão, um aspecto material. Então veja, aí Kardec questiona, mas veja, dentro das famílias, nós vamos ter espíritos muito próximos ou parecidos um com o outro no aspecto moral. Assim, de onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores ou das aptidões. Isso também pode ocorrer por afinidade. Mas vejam, não é você que está transmitindo ao seu filho aspectos ou semelhanças morais. É porque você tem um perfil, cabedal de vivências, de experiências que podem atrair o seu filho para esse núcleo familiar, para que ele possa continuar o seu desenvolvimento, ok? Mas vejam, Marcos, apenas as parecências morais? Sim, em algumas situações nós vamos ver que tem planejamentos reencarnatórios específicos. E também, pessoal, veja, afinidade e tendências. Uma família de pessoas que toxicômanas, né, que tem tendência a viciações, lá pode reencarnar e um espírito ser atraído para essa família que tem essa tendência? Porque isso é uma capacidade do espírito, espíritos que se reúnem nessa condição. É possível? Sim, é possível. E para ele vem como uma prova. Inclusive, pessoal, as chamadas doenças genéticas, né? As tendências, alguns tipos de doença, né? Que nós vamos citar aí, são várias. Um espírito pode reencarnar ali também para o devido reajuste. E nos vários, né? Em vários aspectos. Ele pode, não necessariamente que o espírito vai reencarnar, vai desenvolver tal enfermidade que a família possui, mas vai servir para que o espírito fique vigilante. Por isso que para ele é uma prova, é uma provação. Um exemplo, famílias que têm um histórico de vícios com relação a álcool. O espírito pode reencarnar aí? Pode. Para ele serve como uma provação. Se ele bem suportar essa situação, ele se sagra, obviamente, o espírito ele venceu uma tendência que tinha nele, mas para isso serve como um alerta. Serve como um alerta. Ele está recebendo um organismo que muito provavelmente, se ele der um primeiro passo ou se abrir para esse tipo de substância, certamente ele perderá o seu caminho. Então, por isso que para o espírito é uma prova. E aí nós vamos ter aí várias situações, eu recomendo algumas obras de André Luiz sobre isso, né? Espíritos que reencarnam em famílias com determinadas tendências, e isso serve para o espírito como uma provação. Ele precisa, e não estará, obviamente, abandonado e sozinho para isso. Os seus mentores, os anjos guardiões, protetores irão estar ali todo o tempo estimulando-o para o bem, mas o espírito tem o livre-arbítrio, ele decide se vai ou não, tá? E aí vem uma pergunta, então veja, se o espírito já nasce, pessoal, viciado lá do passado, né, com problemas no passado, enfim, o que os pais podem fazer então? Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o do filho depois que ele nasce, depois do nascimento? Os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exerce. Como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um do outro. Pois bem,
os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Isso lhe constitui uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Vejam aí a responsabilidade dos pais, né? Da paternidade, da maternidade, aí como um todo, pessoal. São espíritos que vêm e precisam da nossa ajuda. Nossos filhos, muitas vezes, precisam de nossa ajuda. Raramente, como disse, um espírito vem para realmente orientar a família. Um filho especial. Esses são mais difíceis. Na grande maioria, são espíritos que vêm e precisam dos pais para a sua reabilitação. Em alguns casos, resgates familiares. Eu vi uma pergunta interessante, pessoal, que é a seguinte: por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Já viram isso? Familiares, uma família, tem um filho que é bem encaminhado na vida, uma filha, outro filho, aí vem lá o último, o filho mais novo. E esse é, como diz aquela música, né, de Rita Lee, a ovelha negra da família, né? A pessoa que dá problema, no sentido figurado, aquele que dá problema mesmo, e destoa dos demais membros familiares. Como os pais podem encarar essa situação? E é o grande questionamento. Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia também, um espírito bom para lhes animar o filho? É o contrário, gente. Os pais são muito bons, mas os filhos, olha, tem nada a ver com os pais. Ele diz assim, já ouvi isso também, eu já falei isso. Poxa, na escola eu era assim, assim, assim. Na família, imagina, jamais fiz isso, isso, isso. Já meus filhos, eu não sei o que foi que aconteceu, são completamente o inverso, o contrário. Como isso pode acontecer? Veja, se eu desenvolvo ou tenho como características, né, já uma certa evolução moral em alguns aspectos, aí meus filhos vêm exatamente nesse ponto que eu consigo ser melhor, que é um pouco pequenininho, os filhos vêm completamente o contrário, pessoal. E aí, como explicar isso? Se não seria por afinidade, então, se eu sou músico, se eu sou professor, se eu sou físico, mecânico, jogador de futebol, por que não nasce, então, um espírito da minha família com essas características, já que viriam por afinidade? Kardec questionou isso. Olha, vejam que os espíritos respondem para Allan Kardec, na questão 209. Um mau espírito pode pedir que lhe sejam dados bons pais. Vejam se a doutrina espírita não é a doutrina consoladora. Se eu tenho maus filhos que estão comigo, é porque eu sou um bom pai. E ele prossegue, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Eu sempre ouvi uma expressão e eu não conseguia entender, que era a seguinte: algumas pessoas de determinadas religiões, né, com os protestantes, que eu respeito muito, eu já fui protestante também, e elas diziam assim: sabe o fulano, aquele filho que tem problema, ele é uma graça no sentido de uma graça de Deus para a família. Eu não consegui entender isso. Como graça? Isso só dá problema. Uma graça, uma bênção. Por que uma bênção? Eu ficava pensando, mas bênção, que faz o pai e a mãe sofrer, o filho não tem nada a ver, né, com a família. Mas a doutrina espírita explica muito bem, porque ali são os pais que são capazes de auxiliar esse espírito que precisa de muita ajuda, que veio na condição de filho. E porque ele veio na condição de filho, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, porque ele veio na condição de filho. Mas o que nós precisamos saber inicialmente é: os filhos difíceis são para pais que têm a capacidade de conduzi-los, e muita capacidade de o fazer. Por isso agora eu entendo a expressão bênção, uma graça. Fulano é uma bênção. Entendam sim como uma bênção, uma oportunidade de auxiliar um irmão, um companheiro nosso de jornada que se encontra em dificuldade. Porque vejam, caridade maior não há do que a maternidade e a paternidade. Eu sempre costumo brincar, né, com o pessoal do ESD,
que o planejamento reencarnatório para o perdão, para o reajuste, ele passa por fases, né? Se for algo que dá para superar, podem renascer como vizinhos, né? Ou um pouquinho mais difícil como irmão. Agora aquela difícil mesmo de resolver, que já está demorando séculos, o espírito não pode ficar tanto tempo parado, aí ele vem como filho, mãe e filho, pronto, aí resolve, é a última, acabou, nessa reajusta, né? Ou como pai, né? Pai e depois mãe, né? Mãe, essa reajusta mesmo, viu, gente? Eu nunca vi, é sempre a mãe. Apesar que hoje é dia dos pais, né? O pai também, né, que exerce a função de mãe, pode também entrar nesse grupo aí, nesse crédito. Mas realmente o reajuste aí é mais intenso. E aí sobre os filhos. Agora olha que pergunta interessante. Aí você faz assim, bom, eu vou ter filho, não tive filho, pretendo ter filhos. Eu posso fazer prece pedindo a Deus, ai Deus, pelo amor de Deus, manda um filho bonzinho, aquele que você fala, chega da escola, você não precisa mandar ele tomar banho, tirar o uniforme, fazer tarefa, ele faz tudo sozinho, né? Guarda o tênis dele no armário, material. Será que eu posso fazer prece por Deus para receber um filho desse na minha casa? Não é? Olha a pergunta aqui, ó. Pergunta 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um espírito bom, de preferência, né? De preferência um que não seja um espírito inferior? Será que eu posso fazer isso? Todo dia vou rezar uma novena para que venha um filho bonzinho, do jeito que não me dê trabalho. Veja o que os espíritos dizem. Não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. E não adianta fazer oração, pensar positivo. Eles vão ver, dentro de um planejamento necessário para os reajustes. Não é por comodidade. Pessoal, veja, o que nos faz melhores? São exercícios simples? Cálculos matemáticos simples? Ou são os complexos? Se o homem tivesse ainda só na matemática básica simples, nós jamais teríamos ido à Lua, lançado satélites. Tem essa tecnologia que nós temos hoje, da complexidade, das dificuldades da vida, não é? E os espíritos que chegam até nós, chegam com, hoje, necessidades mais complexas. Foi-se o tempo, né, em que você tinha 7, 8 filhos, a tua preocupação era dar só comida e deixar morrer, dar alimentação e alguma roupa. Hoje isso, pessoal, é algo muito, mas muito secundário. Hoje a dificuldade maior que nós temos com a nova geração é justamente essa questão mais fina, né? Esse tratamento mais fino de questões mais complexas e delicadas que nós enfrentamos. Hoje nós temos crianças que estão na fila dos consultórios de psicólogos, psiquiatras, tomando medicação controlada, algo impensável alguns anos atrás. Tinha, mas número bem menor do que hoje. As nossas crianças são muito mais complexas, a infância está se reduzindo cada vez mais. O pensamento, a maneira de agir, a interação, as relações dos espíritos que hoje reencarnam são muito mais complexas, e nós somos dessa geração nova, mas ainda com educação do século passado. Eu vou afirmar aqui, quem é pai é do século passado aqui, viu? Tá bom? Não sei que seja pai muito novinho, mas é do século passado, gente, uma educação muito diferente, que nós temos que adaptar para a nova realidade desses espíritos aí reencarnantes, tá? Então, pessoal, não tem como, tá? Quem vai mandar, né, o filhinho bonitinho, de acordo com a necessidade, são lá os trabalhadores do plano espiritual, aqueles encarregados de realizar reencarnações que terão impacto sobre a coletividade, como bem relatou André Luiz no livro No Mundo Maior. E por quê? Veja, pessoal, no livro, um livrinho muito pequenininho, né? Bem pequeno, mas de um conteúdo assim enorme, gigantesco, é um livro chamado O que é Espiritismo? Já ouviram falar desse livro? O que é Espiritismo? Um livro bem fininho, pessoal. E aí tem algumas questões muito práticas sobre paternidade, sobre pais e filhos.
Por que há maus pais e maus filhos, então? E quando o pai é mau e o filho também é mau? E aí? Vejam. No livro que é o Espiritismo, capítulo 3, cujo subtítulo, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, o homem durante a vida terrena. Kardec diz o seguinte, que são espíritos que se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros. E muitas vezes para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele foi. A outro, um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião. Na verdade, a lei de causa e efeito. Vejam, aí você tem numa família um mau pai e um mau filho. Por várias situações, são espíritos que retornam para um reajuste, expiação, ambos. Ou, algumas vezes, eles não têm relação, não tiveram experiências anteriores. Na verdade, é porque um foi um mau filho na existência anterior, recebe agora um mau pai, e assim o contrário, não é? Para que eles possam ali naquela experiência se reajustarem. E aí nós vamos ver em vários embates, várias situações de filhos com pais, né? Pais e filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, né, nesse capítulo, o capítulo 14, pessoal, a ingratidão, né, dos filhos para com os pais. Ele diz que o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família a quem detestou. E a gente vai começar a entender por que é que no núcleo familiar nós temos tantos embates, tantos desgastes, que muitas vezes chegam a vias de fato, a violência das mais variadas, um exterminando a vida, né, de um membro da família. Por que no núcleo familiar encontra-se tão sob ataque? Não é? Nós vamos entender aqui que a família é aquele local onde os espíritos precisam se moldar. É a grande escola da vida, a família. E veja, eu não digo que a família, pai, mãe, o filho, não é isso. É uma família no conceito muito mais amplo possível, tá? Hoje nós temos as famílias das mais variadas configurações, podem ser agregados, pessoas que não têm uma ligação consanguínea, mas ali tem uma configuração familiar, espíritos que se reúnem. Nós falamos aqui, família GESP, isso é uma família GESP é uma família? É um tipo de família. Tem problemas, igual tem na família? Assim, tem desencontro de tempo, tem tudo, pessoal, ok? Mas o que nós temos que ter a consciência é que esse encontro no núcleo familiar é para o reajuste. E por que ocorrem esses problemas todos familiares, de briga entre irmãos, pais e filhos, não é? Decorre justamente da natureza dos espíritos que ali estão reencarnando. E ele diz, então esse espírito pede, veja, o espírito pede para reencarnar num âmbito familiar específico. Mas ele pede para causar discórdia? Não. Ele pede sinceramente para que haja um reajuste. Até que haja o que exista esse reajuste, que se dará através do processo reencarnatório, pessoal, lágrimas verterão, sofrimentos, soluços, ingratidões, uma série de situações. Mas o que nós precisamos saber é que isso é possível vencer. É só, pessoal, tem uma única moeda no mundo espiritual. A gente fala em pagar, expiação, mas dentro da lei de Deus só existe uma única, se nós assim podemos mencionar, moeda, é o amor. Só o amor pode pagar os equívocos do passado. Como dizia o evangelista, só o amor pode cobrir uma multidão de pecados. Ah, porque eu assassinei alguém e eu vou ter que voltar a ser assassinado. Não, não é assim. A lei maior é a lei de amor. Ah, eu cometi um aborto no passado, então vou ter que ser abortado. Não. Você pode receber uma criança, adotar, fazer um trabalho proativo para as crianças abandonadas. Essa é a grande moeda chamada o amor, tá? Não é a lei de ação e reação. Perfeito? É o amor, a grande moeda no mundo espiritual. E ali diz, vejam, ele pede então transmitir as ordens para que ele tenha a permissão de reencarnar. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro
sucumbe. E Kardec já dizia, então a sucumbência é muito grande. O espírito pede uma prova para se reajustar e pede. Os mesmos padrões do passado se repetem. Haroldo Dutra Dias, ele diz que nós temos um problema muito grande na nossa evolução, que são a repetição de padrões. Nós repetimos os padrões das nossas experiências e vivências. E a gente não consegue se livrar disso. Vejam, nós temos aqui na Terra, pessoas reencarnados aqui na Terra, alguns padrões de comportamento, os mais variados possíveis, né? E vejam, e muitos nos causam mal, atrasam o nosso desenvolvimento. E por vezes nós aceitamos como tradições na sociedade. Maltratar animal, ou descumprir determinados tipos de regra. Eu vou descumprir, todo mundo descumpre, eu também vou descumprir regra de trânsito, né? Não é isso? Se exaltar no trânsito, utilizar coisas perigosas e se machucar e se mutilar como se fosse uma tradição. São padrões que nós vamos repetindo. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso, para refletir. É mesmo, né? Fazer isso é ruim. De alguma maneira atrasa o nosso desenvolvimento. Então veja, até a gente chegar a essa conclusão, pessoal, lá se vão séculos. Se você perder uma reencarnação hoje, essa aqui não deu. Muito provavelmente, para reencarnar aqui, mais 100 aninhos, no mínimo. Porque nós estamos vivendo mais. Hoje a nossa expectativa de vida é maior, muito maior. Então, digamos que aqueles espíritos que vivem até os 70, 75 anos, para reencarnar, a pessoa aí já vai mais um século. Quase isso. Ou se reencarnar na sequência, vai precisar de uns 200 anos para se livrar de um padrão de comportamento que te levou à ruína. Veja quanto tempo o espírito perde nesses padrões repetidos de comportamento equivocados, sem refletir sobre isso. Por isso a doutrina espírita tem um aspecto filosófico. Nós devemos refletir sobre as nossas ações, se as nossas atitudes não estão atrasando o nosso desenvolvimento quanto seres divinos, seres espirituais. Vejam, uma coisa bem simples. Vamos falar mal da vida dos outros, né? Fazer comentários jocosos, enfim. Quantas vezes a gente recebe e faz assim, e está ali se deleitando, aí você não liga aquele alerta, né? Aquele bip da caridade, e você continua. Isso acaba, de alguma maneira, atrasando o seu desenvolvimento como ser espiritual. Está impedindo que você seja uma pessoa melhor, mais amável, mais amorável, que pessoas boas se aproximem de você, que os nossos irmãos espirituais também se aproximem de você e te inspirem a seguir adiante. Muitas vezes nós estamos cavando a nossa própria cova. Não é? E aí vejam, e Kardec aí coloca, né, mais uma vez, que assim conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais ele foi chamado a viver. E aí Kardec diz assim, é por isso que se explica esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência ha podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar onde? Para o passado. E aí que estarão as explicações, né? Como é que um espírito tem tanta aversão do pai ou da mãe? Que a paternidade, sobre a paternidade em si, realmente é uma missão? Os Espíritos dizem sim, é uma verdadeira missão e ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam à senda do bem. E lhes facilitou a tarefa dando àquele uma organização física débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Veja, por isso que a criança, até mais ou menos por volta dos 7 anos, não é que depois dos 7 anos, gente, você não aprenda mais nada, não é assim, né? Aprende, a gente aprende sempre, mas é que o espírito, nessa infância, na primeira infância dele, ele está mais aberto e suscetível à educação dos pais. Por isso nós não podemos adiar essa educação lá desde o berço, corrigindo os seus maus pendores, suas más inclinações. É aí que depois fica muito difícil. A impressão que o espírito recebe é aí. Por quê? O espírito, quando ele vai se desenvolvendo, e o corpo começa, obviamente, a atender os seus comandos, ele começa a ter um domínio maior
sobre todo o seu cabedal, o seu potencial, o seu conhecimento, aí fica muito difícil fazer. Vejam os adolescentes. Você nunca vai saber exatamente quem seu filho é, até ele chegar ali por volta dos 18, 19, 20 anos de idade, mais ou menos. Aí o Espírito, segundo o livro dos Espíritos, é que vai se mostrar realmente como ele é. Aí está o Espírito nu e cru, como ele realmente é. Ele pode passar por uma fase conturbada, por ainda não ter o controle, né, ter acesso a toda a sua experiência, ao seu conhecimento, né, aos seus instintos, seus valores, porque o corpo não permite que o faça. Então, quando o Espírito está num estado de infância, ele não consegue ainda pegar aquelas ideias que ele já tinha, ele fica aberto a outras ideias que os pais irão transmiti-lo ao longo da vida. Por isso que a infância é algo tão precioso mesmo. E nós temos aqui na Terra, tem um problema, a infância está encurtando, é característica de mundo que está indo já para a fase de regeneração, para o mundo de regeneração, a infância fica muito menor, segundo o relato do livro dos Espíritos, quando o mundo vai evoluindo, conforme ele vai avançando, a infância vai se reduzindo. Nos mundos mais avançados, a infância é um átimo, um momento. No nosso mundo ela ainda é longa e ela está se reduzindo. Você não vai esperar com a criança chegar aos 12, 13 anos para falar que ela é adolescente, né? Não, ela vai estar muito mais além dos adolescentes de 20, 30 anos, né, como nós sabemos disso. Mas os pais são responsáveis, por exemplo, pelo transviamento, né, dos filhos, que se envereda para o mal, apesar de todo o cuidado dispensado ao filho? Vejam, os Espíritos dizem que não. Porém, quanto piores foram as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior os méritos dos pais se conseguir desviar essa criança do mau caminho. Esse espírito que ele recebeu, não é fácil a tarefa. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, diz também a mesma coisa, né? Os pais devem, obviamente, se lançaram mão de toda a educação, de toda a dedicação para os seus filhos, e eles, obviamente, utilizando o seu livre-arbítrio, decidem ir pelo caminho do mal. Isso é reconhecido por Deus. Mas o que não pode haver é, mas se ele é assim, eu não vou nem amá-lo não, porque isso aí não tem jeito. Nós não estamos dispensados do nosso amor e da nossa caridade para com eles. Os Espíritos já nos dizem isso. Vejam, pessoal, e aí nós vamos ter aqui uma situação que eu estou relatando com relação a 2 livros, tá? É porque os filhos então retornam, e filhos difíceis retornam no âmbito para o cenário familiar. 2 obras importantíssimas, tá? Uma obra chamada Missionários da Luz, onde traz, né, a dramática reencarnação de Segismundo. Quem já leu essa obra sabe que Segismundo, numa vida, numa existência que ele teve, ele gostava muito de uma moça chamada Raquel. E Raquel era casada com Adelino. Eles eram casados, mas ele era realmente apaixonado por Raquel e fez o que? Assassinou Adelino para ficar com Raquel. Só que Raquel, sabendo do assassinato do seu ente querido, seu amado, se envereda pelos caminhos da droga, da prostituição e suicida-se. Vejam a tragédia que Segismundo provocou. Segismundo também retorna ao mundo espiritual, trabalha, e a partir disso ele passa a ser reconhecido no mundo espiritual como um trabalhador valioso, né? Mas Raquel e Adelino reencarnam, estão na Terra já, no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, mas Segismundo ainda precisa se reajustar com os desafetos, porque Raquel foi adiante, superou, perdoou, mas Adelino continuava ainda reticente. Então Segismundo pede uma oportunidade do resgate. E como é que vai se dar esse resgate? No cenário familiar. Então Segismundo reencarna, ou tem a preparação para o reencarne. Só que Adelino, o ódio de Adelino era tão grande por Segismundo que a esposa dele não conseguia engravidar. Tamanho ódio que Adelino, de maneira inconsciente, projetava. E aí Alexandre, com a sua equipe espiritual, então, induzem, né, a fecundação do óvulo feminino para que Segismundo pudesse nascer. Mas só que antes desse fato, a equipe espiritual chama Raquel em desdobramento do sono físico e apresenta ali o seu algoz.
E aí, veja, eu não vou contar todo o livro, pessoal, é um livro belíssimo, tá? Então Raquel aceita receber Segismundo como filho, mas Adelino mantém-se ainda preso ao passado, aquelas vibrações negativas, porque estava diante do seu assassino. Mas só o amor poderia reajustar e realinhar essas três criaturas. E Adelino então é convencido a receber Segismundo como filho. E aí esses três personagens, lá de uma existência, retornam agora para o derradeiro reajuste, assim nós esperamos, no seio familiar. E Adelino, muito provavelmente, ao ter contato com Segismundo, agora reencarnado na condição de filho, terá, num primeiro contato, uma certa rejeição, que não saberão explicar, mas que a doutrina espírita nos esclarece. E um outro caso, que nós até concluímos o livro essa semana, é o livro também da narrativa, né, da vida do mundo espiritual, que é a obra No Mundo Maior. No Mundo Maior, nós vamos ver que Ismênia era irmã do avô de André Luiz. André Luiz, isso, nosso personagem André Luiz, o seu avô o avô Cláudio, né, havia destituído, despojado a sua irmã, a sua meia-irmã, dos bens familiares, expulsando então Ismênia da sua casa. Ismênia então vai trabalhar com trabalhos mais humildes, pouco remunerada, se casa com alguém analfabeto muito rude, que lhe dá 2 filhas, e ela vive uma vida assim extremamente amarga. E o avô de André Luiz se apossa de todos os bens e vive aquela vida ali de egoísmo material, gastando todos os recursos familiares, né, ou juntando os recursos familiares, enquanto Ismênia desencarna naquela condição terrível. Cláudio também desencarna, o avô de André Luiz, e vai, pessoal, para uma região que eu confesso que eu não sabia que existia, que não é umbral, é o baixo umbral. E a descrição, para quem quiser ver na obra, né, No Mundo Maior, está lá, numa região das mais agradáveis. E lá estava o avô de André Luiz, retendo no seu peito barras de ouro, que na verdade era apenas lama. Tamanha ilusão que ele vivia, desse egoísmo que ele projetava em si. Então ele sofre por mais de 40 anos. Reencontra André Luiz num trabalho de resgate nas esferas inferiores. Então ele é alçado a essa condição, recebido numa colônia especialmente para essas condições, e aí precisa novamente se reajustar com a sua irmã do passado, que já estava reencarnado na cidade de Bangu, no Rio de Janeiro. E aí Cláudio, o avô de André Luiz, pede então para encontrar Ismênia, que agora Ismênia era bisneta dela mesma, né? Ela é irmã que estava aí, né, na condição agora reencarnada, muito jovem, e que pretendia se casar. E aí o reencontro, a aproximação é feita. Ismênia já superou, né? Tinha superado tudo isso e realmente aceitou receber Cláudio, agora na condição de filho, para o devido reajuste. Cláudio agora não seria mais aquele senhor proprietário de grandes riquezas, seria um trabalhador muito simples. Junto com seu pai Nicanor, seriam pedreiros, para trabalhar e tirar a sua mão mirrada, que estava encurvada, encarquilhada, segurando o ouro, sem produzir nada. E agora ele reencarnará numa condição menor, para que haja o reajuste, para que os seus pais, que lá no mundo espiritual se comprometeram a receber, o eduquem, e que sua jornada possa caminhar, e que esses espíritos possam realmente formar a grande família espiritual. Para você que pretende ter filhos, mais um, ou primeiro, né, ou pai pela segunda vez, como avô, no livro Evangelho segundo o Espiritismo tem uma prece para aqueles que estão chegando. Anota para quem quiser, pessoal, está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Prece por uma criança que acaba de nascer. Veja que prece bonita, comovente. Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho, sê bem-vindo, sê bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandaste. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia que prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cai no mal por culpa nossa, responderemos por isto,
visto que então teremos falido em nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos força e vontade de cumpri-la. Se este filho nos vem como provação para os nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Bons espíritos que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não o abandoneis. Afastai deles os maus espíritos que tentam orientá-los para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Através dessa prece simples, sentida, humilde, recebamos os nossos irmãos que estão retornando para o mundo espiritual. Muitos para realmente provocar um impacto coletivo na terra, a nova geração que irá auxiliar no desenvolvimento da terra, mas eles encontrarão aqui muitas dificuldades, que só nós, como pais e mães, tanto pelos laços naturais ou por meio de adoção, enfim, pelas mais variadas configurações, um sobrinho que chegou, um primo, um agregado, essa é a nossa família, que veio e que espera que nós, como os chamados irmãos mais velhos, companheiros já calejados na jornada aqui na terra, nos oriente nas primeiras fases da vida, para que eles não se percam. E nós, com essa prece, obviamente, também somos ajudados como os pais pelos espíritos protetores, que nos inspiram também para o bem. E que nós possamos, assim como Jesus colocou, sermos a grande família espiritual, porque será reconhecido como filho de Deus, ou como irmão de Jesus, como uma grande família, aquele que fizer a vontade do nosso Pai que está no céu. Muito obrigado pela atenção de todos, pelos votos carinhosos que eu senti aqui, as vibrações amorosas, e que nós tenhamos, uma noite, uma semana muito produtiva. Parabéns aos pais, às mães, que com muita responsabilidade conduzem os espíritos que estão voltando à Terra para promover a grande renovação que o Mestre Jesus já predisse. Muito obrigado e muita paz a todos.